Fora, que privilégio que vocês têm, né, de ouvir o Coach, né? A gente no Brasil nossa agenda é uma loucura, tentando onde que a gente pode ouvir, a gente sempre desencontrava em muitos lugares e Deus dá para vocês aqui, para Fort Myers, o privilégio de Deus tem trago homens que têm uma porção muito preciosa. E eu quero agradecer pela sua vida, Cote. Cote, ele não sabe, mas ele já ministrava, era menino, né? Não pode falar a idade dele, mas... Ele e o Túlio, que é o irmão dele, quanto influenciaram a nossa vida. A gente ia lá beber no Ágape, né? A gente era menino lá no Ágape, a gente ia beber lá, né? Receber de Deus ali. E é bênção demais. A gente ama a sua vida, a sua família. Pai, muito obrigado pela vida do Cote. Obrigado pelo que ele representa para nós, Pai, para a minha geração, para a nossa geração, para a igreja do Senhor. Obrigado pela porção que ele tem derramado, Pai, no Brasil e nas nações. Pai, nós recebemos com honra, com temor, com alegria, aquilo que o Senhor tem depositado na vida dele para nós essa manhã. E nós abençoamos ele, a saúde, a família dele, a casa dele, Pai. Meu Deus, esse tempo novo que o Senhor tem falado com ele, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós recebemos, Pai. E usa o teu filho com alegria, com coragem, com ousadia, como o Senhor sempre tem usado. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, rapidinho, nós recebemos a informação, alguns irmãos deixaram os carros estacionados aqui na frente e não pode. O carro tem que jogar no parking, ok? Nenhum carro pode ficar aqui na frente, na entrada principal, ok? Amém. Amém, queridos. Graça e paz para o seu coração. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade de estarmos nessa comunhão tão preciosa, não é? Que bênção, que bom. Só me apresentando um pouquinho melhor, meu nome é Marcos, Cote é um apelido de infância, eu tenho um irmão gêmeo comigo, né, o Túlio, desde pequeno me chamava de Cote, aí como diz o mineiro, garrou, né, ficou Cote. E sou casado com a Raquel, nós somos casados há 37 anos. Amém. Somos casados há 37 anos, temos um casal de filhos, né? Gabriel e a Bárbara. Ambos já são casados, né? O Gabriel é casado com a Tissan, é uma sul-coreana, eles moram lá na Coreia, inclusive, né? Temos um netinho lá, o único netinho que nós temos está lá na Coreia do Sul. Mas isso é coisa de jocomeiro, esses casamentos transculturais, né? E minha filha Bárbara, casada com o Marcos, né, mora em Curitiba, e trabalhamos com essa organização missionária que é a Jocum, né, talvez muitos que já ouviram falar, né? Mas muito bom estar aqui com vocês, né, e espero que realmente Deus tenha muita misericórdia e nos abençoe. Deus tem me dado assim uma carga muito grande assim sobre fundamentos, sobre alicerces. E eu gosto de desenvolver conteúdos que colocam alicerces, não é? É interessante, tem uma certa diferença, né, entre avivamento e reforma. Avivamento tem muito a ver com assim uma presença derramada de Deus sobre um lugar, uma manifestação muito poderosa de Deus, não é? Que traz muita salvação, traz cura, não é? Mas muitas vezes um avivamento vem e vai embora sem mudar os fundamentos da sociedade. Às vezes a sociedade, em alguns, ao invés até de melhorar, piora, por incrível que pareça. Agora, a reforma tem muito a ver com alicerces, não é? Eu costumo dizer que a gente precisa muito mais do que uma transformação, mas a gente precisa de uma transfundação de valores. Transformar é você mudar a forma, agora transfundar é você mudar alicerces. E quando a gente fala de uma vida segura, não é? Muito importante, alicerce. Jesus falou, todo aquele, pois, que ouvindo essas minhas palavras, as colocar em prática, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
Caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto sobre aquela casa, mas ela não caiu porque tinha alicerce. Não é? Gente que está edificando cada área da sua vida realmente sobre fundamento confiável. Não é? E a gente sabe que toda casa sem alicerce acaba sendo a profecia da tragédia, porque não é se as tempestades virão, é quando elas virão. Então, é muito importante a gente pensar em fundamentos, em alicerces. Não é? E quando a gente olha para a nossa sociedade hoje, eu me preocupo muito com o que está acontecendo na sociedade. Eu gosto muito de convergir sociologia com espiritualidade, porque o Evangelho é prático. O Evangelho é muito prático, gente. E o nosso mandato cultural, ele não tem uma conotação escapista, quero ir para o céu, não é, e deixar o mundo para o anticristo. Não, não é. A cosmovisão bíblica é uma cosmovisão de ocupação, não é? Assim como as águas cobrem o mar, toda essa terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. É ocupar espaço, não é? Hoje a gente assim está reformando alguns conceitos teológicos, esse conceito do sacerdócio universal, né, onde toda profissão, quando exercida para a glória de Deus, é sagrada, não é secular, é sagrado. Se você faz para servir o Senhor, não é? Você trabalha lá com limpeza, com enfermagem, com construção, seja o que for, se você está fazendo para a glória de Deus, ali é seu campo missionário, não é? Você vai ser sal da terra, não é sal do céu, é sal da terra, não é? E luz nesse mundo. Nós vamos ocupar espaços, não é? O que a gente vê que tem acontecido hoje, muito no contexto da igreja brasileira, é isso, né? A igreja está fazendo o dever de casa, nós temos um discipulado capilarizado em todos os segmentos da sociedade, e a maré vai subindo, né? De repente, a gente começa a santificar as instituições, porque o nosso mandato cultural realmente é discipular nações, né? Às vezes eu sempre digo assim que a essência do Novo Testamento, a essência do Antigo Testamento, o Antigo Testamento nos dá um modelo de nação, o Novo Testamento nos dá um modelo de igreja. Você não pode pegar um modelo em detrimento do outro. Aliás, o modelo de igreja que a Bíblia nos dá no Novo Testamento, o propósito dele é discipular nações, nos remete ao modelo social do Antigo Testamento, né? Que é você ter uma nação, e nós podemos experimentar isso. Não é? Nós podemos, quando a gente olha aqui para os fundamentos desse país, você pode ver uma nação que pode dar certo, não é? Quando você olha para a Suíça de Calvino, para o Israel de Davi, não é? Para a Noruega de Rauge, não é? Gente, uma nação pode dar certa, não é? E Deus conta conosco para isso. Então, se tem uma mensagem assim que pesa no meu coração, que eu quero compartilhar com vocês hoje, é sobre casamento, não é? Sobre casamento. Eu costumo dizer que nós podemos resumir a cura de uma sociedade através do princípio do casamento, gente, não é? Assim, eu trabalho muito com aconselhamento, e é interessante que no aconselhamento você vai desenvolvendo uma percepção microsocial, né? Porque você atende um, outro, e você vai ganhando discernimento do que realmente acontece, de fato, nos bastidores da vida das pessoas, não é? E daqui a pouco esse discernimento microsocial, ele vai se tornando abrangente, você vai compreendendo o macro. Não é? Você vai entendendo realmente o que está minando uma sociedade, o que está destruindo uma sociedade. E é impressionante que quando você, então, assim, começa a ter essas percepções, não é? Talvez o princípio mais poderoso realmente para curar uma sociedade tem a ver com o casamento. Quando você olha, por exemplo, para toda essa onda hoje que está acontecendo, principalmente por causa do progressismo, não é? Da permissividade ideologizada, não é? Deus está se tornando politicamente errado, não se fala mais em pecado,
não é? Toda essa inversão. Na verdade, esses novos arquitetos sociais querendo construir um mundo sem Deus, um mundo sem Deus. E esse troço dá ruim, não é? Então, quando a gente olha para toda essa onda de marginalidade, criminalidade, delinquência, evasão escolar, não é? Você vai ver que tudo isso sempre deriva de um casamento destruído. É impressionante, não é? Uma família que se fragmentou. Então, quando a gente fala numa restauração da igreja, numa restauração da sociedade, numa reforma, não é? Numa reforma. Eu creio que a igreja brasileira hoje tem o potencial de protagonizar uma reforma, gente. Não estou dizendo que o país vai virar o céu, mas assim, nós vamos começar a pôr alguns alicerces que realmente são confiáveis, não é? Então, casamento é a base para isso. Se você quer uma restauração da sociedade, sem realmente um movimento em prol do casamento, você vai enxugar gelo. Você vai ficar só enxugando gelo, você só vai ficar, vamos dizer, correndo atrás das consequências, dos efeitos colaterais, só toreando os efeitos colaterais, não é? Então, é muito interessante, né? Quando Deus cria ali o homem, né? E Ele dá essa ordem sobre crescer e multiplicar, a primeira coisa que Ele faz é estabelecer o protocolo para o crescimento, porque crescimento, gente, não pode ser de qualquer forma. Crescimento é uma faca de dois gumes. Pode ser uma grande bênção, mas pode ser algo altamente doentio, né? Cancerígeno, né? Câncer é um tipo de crescimento, sim ou não? Mas é um crescimento que peca contra a estética, contra a saúde de um organismo, não é? Então, é muito importante você ter o protocolo correto de crescimento. E o protocolo que Deus estabeleceu é o casamento. É o casamento. Porque Deus é o Criador, mas nós somos os procriadores. E eu vou te falar, procriar, você tem que ter muita responsabilidade. Você tem que ter o protocolo certo para procriar. Nós somos procriadores. Por isso que casamento, intimidade, é para gente adulta, gente que cresceu, não é? Essa cultura de casamento, quando a gente começa, assim, a igreja começa a evidenciar isso, essa mudança de uma cultura de divórcio para uma cultura de casamento. Gente, rapaz, isso é poderoso. Várias regiões do Brasil, nós estamos experimentando isso. As situações não estão piorando, elas estão melhorando. Entende? Porque nós temos hoje milhares de igrejas que estão implantando e trabalhando em prol de uma cultura de casamento, família, lealdade, fidelidade, apesar de todo o progressismo que está acontecendo, não é? Progressismo é um nome muito bonitinho, né? Mas não é? Você servir a Deus se tornou uma coisa antiquada, né? Na perspectiva deles. Mas hoje, então, tem assim um sofisma, gente, que é um dos sofismas mais malignos que existe, que é exatamente o conceito de família sem o casamento. Porque todo mundo quer uma família. Todo mundo quer uma família. As pessoas querem uma família. O homem isolado, ele enlouquece, né? As pessoas querem uma família. Mas o problema é quando você está tirando o casamento da família. E quando você tira o casamento da família, você está tirando o exercício da lealdade, da fidelidade, do compromisso, da confiança, do altruísmo, da aliança. Ou seja, essas virtudes que, quando exercitadas, nos fazem participantes da natureza divina. Quantos aqui querem ter a natureza de Deus enxertada no seu caráter? A principal plataforma para isso, gente, é casamento. É o casamento. Essa é o que nós vamos ver, né? Essa é a principal plataforma de Deus. Então, nós temos assim um desafio muito grande nesse sentido,
não é? Porque a maioria do mundo sempre optou pela poligamia, né? Quando você tem assim uma visão mais geral, né? Às vezes você começa a ir em vários lugares do mundo, você percebe, né, que casamento, a cultura de casamento, a cultura da lealdade, da fidelidade, é o caminho estreito mesmo, né? E a maioria das pessoas não optam muito por isso. A maioria do mundo aí está praticando poligamia ou relacionamentos múltiplos, que é pior ainda, não é? Assim, você vai nos países da África, eu lembro, várias vezes eu fui em Angola, Moçambique, não é? Principalmente esses países que passaram por guerra civil, que é assim, extremamente mais sério. Eu lembro uma vez que eu tive em Angola, lá era a época da guerra ainda, não é? Era assim uma base de 20 mulheres para cada homem, porque os homens foram morrendo na guerra. Então, quando você tem um desequilíbrio social dessa magnitude, não é? É um negócio complicado. E relacionamentos múltiplos é isso. O cara tem filho com uma, com outra, com outra, com outra, com outra, com outra. Ele não é pai de ninguém, não é marido de ninguém, e a sociedade vai se transformando num bolsão de miséria e violência. É assim, é um caos, não é? Então, quando a gente fala sobre você civilizar uma sociedade, a igreja precisa de entender realmente o compromisso dela com a cultura de casamento. Então, Deus, com essas palavras, ele estabeleceu o matrimônio, não é? Ali em Gênesis 2, 24 e 25, quando ele fala assim: deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, serão os dois uma só carne. Versículo 25, o homem e a mulher, ambos estavam nus, não se envergonhavam. Não se envergonhavam. Então, veja bem que essa descrição de Deus aqui, né, assim, o casamento, na verdade, a gente pode dizer que foi, depois do indivíduo, a primeira instituição que Deus estabeleceu. Casamento. Inclusive, antes de haver pecado, porque o pecado está ali no capítulo 3, né? Antes de haver pecado, Deus instituiu o quê? Casamento. Antes de haver igreja, antes de haver nações, antes de haver qualquer outra instituição. Então, o casamento, ele expressa da maneira mais legítima possível o propósito de Deus para o ser humano. Então, se você é casado, você pode dizer glória a Deus. Né? Quantos aqui ainda são solteiros? Deus há de ter misericórdia, né? Amém. Fica firme, né? No tempo certo, Deus vai trazer a pessoa certa, né? Mas, então, eu quero compartilhar com você sobre leis, não é? Sobre aquilo que vai estabelecer pilares, não é? Aquilo que vai te dar firmeza, sustentação, não é? E que, de repente, vai ser um divisor de águas, porque quando a gente pensa, assim, dentro da nossa responsabilidade espiritual, nós não estamos pensando só de uma maneira individual, não é? A Bíblia nos ensina, nos estimula muito a raciocinar geracionalmente, não é? A Bíblia fala, se você ama a Deus, guarda os mandamentos, obedece os mandamentos. A Bíblia fala que Deus vai fazer misericórdia até 1000 gerações. Não é? Imagina, não é? Por causa da sua obediência, por causa do seu posicionamento, não é? De repente Deus vai revelar um favor tremendo para os seus filhos. E para os filhos dos seus filhos, e para os filhos dos filhos dos seus filhos. Então, quando inclusive aí, né, o conceito de nação vem do conceito de família. Você vê essa dinâmica, né? A família, a dinastia e a nação, não é? Jacó deixou de ser um homem, passou uma nação quando ele resolveu o que ele tinha que resolver. Não te chamarás mais Jacó, né? Mas agora você é Israel. Você deixou de ser um homem, passou a ser uma nação, não é? Quando Rebeca estava grávida lá, né? Senhor, o que está acontecendo aqui dentro? Ó, 2 nações estão aí dentro. Não eram crianças, eram nações, não é? Então, assim,
o futuro da nossa descendência, gente, vai ser determinado pela cultura do casamento. Como é que nós estamos crescendo como sociedade? Então, a primeira lei que determina um casamento bem-sucedido vem pelo primeiro verbo aí, quando a Bíblia fala assim, deixará. Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, deixará. É muito curioso, porque, na ótica de Deus, o casamento não começa com o verbo unir, mas começa com o verbo deixar. Deixar. Antes do casamento ser uma união, ele precisa de ser uma separação. E por isso que a gente chama essa primeira lei a lei da emancipação. Emancipação. Emancipação, gente, é um negócio poderoso. Poderoso. Nós precisamos de entender isso como família e principalmente como igreja. Porque todo processo saudável de maturidade demanda uma emancipação. Para um processo de maturidade ser completo, ser eficiente, ele tem que ter como objetivo uma emancipação. Uma emancipação. Né? A emancipação é o que vai transformar um menino num pai, uma menina numa mãe. Não é? E a melhor maneira de emancipar, gente, a melhor maneira é o casamento. Emancipação tem que ser uma coisa no tempo certo. Não é? Por exemplo, aqui, honestamente, aqui na América é uma coisa um pouco preocupante, porque as pessoas emancipam extremamente cedo. Né? Tem gente que aí com 16 anos, 17 anos, já está indo assim, por uma vida com tanta liberdade, sem ter muita responsabilidade. Não é verdade? Algumas pessoas, às vezes, são um ponto fora da curva. Eu estava conversando ali há pouco com o Davi, né? Cadê o Davi? Rapaz, eu fiquei impressionado. Rapaz, que pessoa madura, né? Eu falei, cara, esse cara é o ponto fora da curva, né? Ele não é muito normal, não. Mas, normalmente, quando você... Porque o adolescente, você tem que ensinar ele a dosar a liberdade que ele está ganhando com responsabilidade. Responsabilidade é a habilidade de você responder pelas escolhas que você está fazendo. Porque escolhas têm consequências, não é? E tem linhas que você cruza, cara, que depois, para você correr atrás do prejuízo, o negócio é complicado, a fatura chega, não é? Então, assim, é muito importante assim, esse discernimento sobre o processo de maturidade e a emancipação nisso. Né? Você é criança, uma criança é totalmente dependente dos pais, depende dos pais para tudo. Como eu disse, você vai se tornando um adolescente. O que o adolescente quer? O adolescente, ele começa a reclamar a sua individualidade. Ele quer a sua identidade, ele quer ter as suas escolhas, as suas opiniões. E isso, gente, não é rebelião. Isso é um clamor legítimo. Por isso que quando uma mãe começa a tratar um adolescente como se ele fosse uma criança de 5 anos, filhinho, cuidado, quando você for atravessar a rua, você olha para os dois lados. Mas você está falando com, né, um adolescente de 17 anos, ele fica furioso. Não é? Ele quer a individualidade dele. E vai crescendo até poder se bancar, né, essa fase adulta, quando vem a emancipação, que é deixar pai e mãe. Né? Então, eu acho que a gente não pode antecipar demais esse processo, nem retardar demais, que hoje, infelizmente, é o que acontece muito, vários lugares, principalmente no Brasil, não é? Tem alguns lugares no Brasil que tem uma cultura familiar mais aglutinada, então a pessoa casa e, ao invés de deixar pai e mãe, vai morar com eles. Vai morar com sogro, com sogra, com pai, com mãe. E quando você mora, não é, com seus pais ou com sogro e sogra, depende deles, começa a depender deles. Às vezes depende financeiramente, depende emocionalmente. Não é? Eles começam a se sentir no direito de interferir no seu casamento, na maneira como você está criando seu filho. Começa a ver o que a gente chama, entre aspas, um incesto emocional. E essas coisas não terminam bem. Depois a culpa é de quem? Da sogra. Né? Mas é você que está quebrando essa lei de não deixar pai e mãe.
Obviamente, quando você vai deixar pai e mãe, você vai se casar, esse deixar pai e mãe, essa lei da emancipação, isso não pode acontecer de uma forma traumática, desonrosa, muito pelo contrário, tá, gente? É muito importante. Você vai entrar num relacionamento com alguém, olha, submete essa intenção ao discernimento dos seus pais. Eu sei que isso hoje é um pouco fora de moda, mas eu vou te falar, quantos já perceberam que pai e mãe têm um faro sobrenatural de Deus para você perceber quando um filho e uma filha está entrando num relacionamento errado? E tem alguns que parecem ter o dom de só entrar em relacionamento errado. É uma guerra. Então, vai deixar pai e mãe, faz isso com a anuência deles, com a bênção. Honra o teu pai e a tua mãe para que te vás bem, prolongues os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Não é? Então, é interessante, quando você dá uma olhada assim mais cuidadosa no Evangelho de Mateus, você vai perceber que no Evangelho de Mateus tem 3 comissionamentos que Jesus faz. Você pode até dividir o Evangelho de Mateus nesses 3 estágios. O primeiro comissionamento que você vê ali, e esses comissionamentos estão mostrando exatamente a maneira, assim, o protocolo que Jesus usou para formação de discípulos. Como que ele formou os discípulos. E pensa num cara expert para formar discípulos, é Jesus. Não é? Então, o primeiro comissionamento, a gente conhece muito esse texto, Mateus 11, 28, quando Jesus fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Isso aqui, gente, é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro estágio da maturidade. É você saber lidar com os seus excessos emocionais. Você saber lidar com a sobrecarga. Irmãos, essa mensagem, esse apelo de Jesus, esse comissionamento do vinde a mim, vou tirar a sobrecarga, pode parecer ser um apelo fácil de obedecer, mas não é, porque ansiedade vicia. Vicia. E tem pessoas que eles ficam enclausurados em barreiras de ansiedade, estresse, não é? As pessoas não conseguem se desvencilhar desses excessos emocionais. E muitas vezes trazem até esses excessos até para o ministério. Vamos dizer, às vezes tem pastor que o cara precisa devolver a igreja para Jesus, porque ele já tomou. Não é? Tem pai que está querendo carregar um filho marmanjo nas costas. Entende? Coloca uma pessoa de 80 quilos nas suas costas e vê quantos passos você vai dar. Não é? Então, assim, é muito importante, assim, porque, veja bem, gente, existe uma carga de responsabilidade que eu e você temos que levar, mas a sobrecarga não. A sobrecarga você tem que saber entregar. Entregar e deixar. Porque esse é o problema. Aqui que está a dificuldade, não é? Desse nível de maturidade. Porque, de repente, você entrega, acabou o culto, você toma. E continua com aquele peso te empenando lá, tirando o seu sono. Não é? Então, a gente precisa de desenvolver uma capacidade realmente sobrecarga, aquilo que tira a sua paz, aquilo que rouba o seu sono, não é? Aquilo que te estressa, não é? Além do que pode ser compensado emocionalmente, você precisa de encontrar esse lugar de descanso, né? Na verdade, Jesus, assim, usando uma linguagem cultural, ele estava dizendo ali, gente, olha, não é? Todo esse cerimonialismo que vocês têm guardado aí por séculos, das 6 horas da tarde, da sexta até o sábado, não é? Eu sou o sábado. Eu sou o sábado. O sábado não é só um dia, ele é um dia. Tá? Todo mundo precisa de um dia de folga. Mas, moralmente falando, o sábado é uma pessoa. Isso é uma pessoa, um estilo de vida. Como Paulo fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidar de vós. O que adianta você ter um dia de folga, mas você é uma pilha de nervo?
você vive de colapso de ansiedade em colapso de ansiedade. Desculpa, mas você está no jardim de infância, você não cresceu. Como é que você sabe que uma pessoa amadureceu? Ela aprendeu a lidar com os excessos emocionais. Não é? O segundo comissionamento, já aí um pouco mais profunda a conversa, porque não é só um vinde a mim, é o vinde após mim. Negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Vinde após mim. Você aprender a combinar renúncia com voluntariedade. Quando às vezes você tem que negar a si mesmo, rapaz, a gente não quer, não tem voluntariedade zero. Né? Como é que você sabe que uma pessoa cresceu? Sabe ouvir ou não? Ela sabe colocar limites para os seus desejos, para os seus sentimentos. Uma criança sabe ouvir ou não? Não sabe. Quem já criou filho, né, já percebeu isso. E às vezes a criança quer algo que é extremamente perigoso para ela, mas ela quer. Você fala, não. Aí o que ela vai fazer? Uma pirraça, se joga no chão, finge que está morrendo, começa a engasgar, né, e tal. Cara, dá um show. Por que ela age assim? Porque ela é criança. É da idade dela, é da fase dela. Mas um adulto fazer isso já é mais complicado, não é? Deus respeita as nossas infantilidades, todos nós, né? A gente tem a nossa fase de infantilidades espirituais e tal, né? Mas é comum, tem gente que, vamos dizer assim, se relaciona com Deus como se Deus fosse um balcão de supermercado, né? Senhor, o Senhor tem que me dar isso, tem que me dar aquilo, se o Senhor não me der o que eu quero, eu desvio. Eu não volto mais na igreja. Né? Infantilidade. Deus sabe como lidar com isso. Mas como é que você sabe que uma pessoa cresceu? Ela sabe ouvir o não. Ela sabe ouvir o espera. Para todo propósito há um tempo e um modo. O coração do sábio vai discernir o tempo e o modo. Maturidade. Não é? Você colocar limites para os seus desejos. Desejo é uma coisa perigosa. Você sabe que o conceito de pecado, ele está fundamentado nessa questão que envolve desejos e sentimentos. Todo pecado é um apelo aos nossos desejos e sentimentos. Deus colocou em nós toda uma potencialidade de desejos e sentimentos, são faculdades que Deus nos deu, são, vamos dizer assim, legítimas, mas a grande questão é essa, quem governa quem? Você governa os seus desejos ou os seus desejos te desgovernam? Você governa os seus sentimentos ou os seus sentimentos te desgovernam? O que é a pessoa carnal? É a pessoa que realmente naufraga nesse conflito, não é? E tem uma vida sem domínio próprio. E isso é destrutivo, né? O conceito de pecado não é uma lista legalista de não pode. O crente não bebe, não fuma e não vai à discoteca. Entende? Não, é quem governa quem. Né? Quem governa quem. É errado você querer comer uma comida saborosa? Não. Mas se esse desejo te desgoverna, daqui a pouco você está praticando a gula. A gula é pecado? Tem um ditado que fala assim, que as pessoas estão cavando as suas sepulturas com os dentes. Você sabe que do que as pessoas mais morrem? A principal causa de morte? Problemas cardiovasculares. Apetite desordenado. Não é? Você vê, não é errado você querer comer uma comida saborosa. Não é errado você querer obter uma coisa, o desejo de obter alguma coisa. Mas, de repente, se você realmente não sabe negar a si mesmo, se você não... Inclusive, Jesus falou, olha, se você não chegar nesse nível de maturidade, de aprender a negar a si mesmo, cara, você não vai ser meu discípulo. Não é que Deus está te rejeitando como pessoa, mas você precisa ter uma disciplina mínima
Porque ser discípulo é se submeter à disciplina de alguém. Você não vai chegar onde você precisa de chegar. Não é? Então, veja bem, tem o vinde a mim, o vinde após mim, são níveis de maturidade, né? Jesus fala, vinde a mim, vinde após mim, e ele fala agora o que em Mateus 28? Ide. Ele não fala fique, ele fala ide. Ele vai te emancipar para aquele propósito, não é, que tem a ver com o seu dom, com a sua natureza, com a sua área de convergência, não é? É o ide, é o ide. É o casamento. O que é o casamento? Você está deixando pai e mãe agora para se responsabilizar por uma família. Isso vai causar um impacto na sua maturidade tremendo. Então, se tem uma coisa que faz um casamento dar certo, não é? Uma igreja dar certo, é a cultura da emancipação. Eu criei os meus filhos exatamente assim, com esse intuito de cada um deles achar o seu destino em Deus. Não é para mim. Não é? Imagina você tem lá um filho de 40 anos de idade que fica só jogando videogame na sua casa, né, essa síndrome, né, dos adultos infantilizados, os crescidos que não cresceram. Complicado. Não é? Então a gente precisa de cultura de emancipação. Se tem algo que faz um casamento, um ministério crescer de maneira saudável, é a cultura da emancipação. A segunda lei do casamento aí vem pelo segundo verbo, não é? Que é o verbo unir. Unir-se-á sua mulher. Deixará, pois, o homem, pai e mãe, unir-se-á. Unir-se-á a sua mulher. E é muito interessante porque esse verbo, ele vem de uma raiz que significa, o sentido é esse, aquilo que você alcança com muito esforço. Com muito esforço. Ou você persistir em algo até alcançar. Então, a Bíblia, ela está, assim, sugerindo, explicando, né? Deus está aí explicando, que essa unidade não é uma unidade que vai acontecer no dia do casamento, muito pelo contrário. Vai ser uma unidade que vai ter que ser batalhada, não é? Que vai ter que ser construída com muito esforço, com muito desafio, e não vai ser fácil. Deus está dizendo assim, olha, essa capacidade de você se sintonizar com o seu cônjuge é uma conquista que, inclusive, vai te empoderar ainda mais em termos de maturidade. Por isso que quem governa a sua casa pode governar a igreja. Se você superou realmente, não é, toda essa zona de conflito que envolve um relacionamento entre homem e mulher, porque, né, homem e mulher têm uma natureza totalmente diferente. O casamento é isso, você, não é, entra numa aliança até que a morte te separe com uma pessoa que tem uma natureza totalmente diferente da sua. Rapaz, é um desafio. Então a gente chama essa lei a lei do esforço. Vai demandar esforço. O que a gente mais vê no aconselhamento são pessoas, elas estão casadas há 15 anos, 20 anos, e até hoje não se uniram. Às vezes elas estão até mais desunidas do que no dia do casamento. Não se uniram. Não conseguiram fazer essa conquista. Incorporar essa lei. Mas quando você incorpora essa lei, é impressionante o salto que você dá. Não é? Então, unir-se-á. E o maior inimigo aí, gente, somos nós mesmos. Eu costumo dizer assim que unidade custa caro. Não é verdade? Não é? Gente, unidade é fácil. Imagina, vamos falar assim, a unidade dos pastores lá em Fort Myers, a unidade dos pastores em Orlando, não é? Qual é o preço disso? Por que unidade é tão difícil? Porque exige humildade.
Não existe unidade sem humildade, sem preferir os outros sem honra, sem servir as pessoas, não é? Sem você ter uma postura generosa, né? A palavra generosidade no original é você ter bons olhos, você celebrar a prosperidade alheia, você torcer mais pelo sucesso dos outros do que até pelo seu sucesso. A inveja é o contrário disso. A pessoa é bem sucedida, você fica triste, dá tristeza, pô, aquele cara prosperou tanto e eu estou aqui ainda. Isso é o quê? Inveja. 80% dos assassinatos na Bíblia foram motivados por inveja. Pesada é a ira, cruel o furor, mas quem pode parar diante da inveja? Pensa num negócio terrível, não é? Então, assim, nós precisamos de vencer a nós mesmos. Quando a gente fala sobre esse unir-se-á, gente, às vezes nós vamos ter que superar traumas. Às vezes você tem traumas lá atrás, que é o grande empecilho para você não se conectar como você tem que se conectar com o seu cônjuge. Às vezes você vai ter que lidar com realidades que você vem fugindo dela, não é? Tem limitações ali que você também vai ter que saber lidar com aquilo. A chave, realmente, assim, da unidade, tem a ver com a gente, vamos dizer assim, dissolver essas barreiras que estão dentro de nós mesmos, a tal ponto, né, como Paulo fala, ó, no que depender de vós, tende paz com todos, né? Então, essa é a lei do esforço, e vai envolver uma vida crucificada. Gente, só tem uma coisa que faz o casamento assim realmente funcionar, gente. É uma vida de cruz. Por que para muita gente as pessoas falam, casamento é muito difícil, não é? Eu não quero casamento, tem gente que tem medo de casar. É porque essas pessoas ainda, elas não entenderam o paradoxo da cruz. O poder de uma vida crucificada, que vai te levar realmente para o seu potencial máximo dentro de um propósito que é eterno. Eu gosto muito ali dessa figura, né? Quando ali os discípulos de Eliseu, eles foram alargar a casa dos profetas, né? Elias implantou muitas escolas de profeta em Israel. Havia escola de profeta em Betel, no Jordão, em Jericó, em vários lugares haviam escolas de profeta, né? E Eliseu estava dando continuidade a esse ministério, era um ministério assim muito crescente, e ali o espaço ficou pequeno, e eles foram então cortar vigas, não é, para alargar a casa de profetas. E um deles, a ferramenta que eles usam para isso, para alargar uma casa de profetas, qual que é a ferramenta? O machado. E é muito interessante essa figura. Eu costumo dizer que, né, o casamento, a família é a casa de profetas, né? Qual que é a ferramenta para você edificar a família? Uma casa de profetas. É o machado. O machado, então, é a tipologia, uma das melhores tipologias, é uma tipologia muito simples, mas muito funcional do casamento. Quantas partes o machado tem? 2. Não é? Você tem um cabo que é de madeira e o ferro, que é a parte cortante. Isolados, você pega um cabo daquele, você não faz quase nada com um cabo daquele, ou com um ferro só. Mas juntos, você constrói uma casa de profetas. Não é? Então, você tem 2 partes, macho e fêmea, se encaixando. Sim ou não? O cabo e o ferro, se encaixando. Macho e fêmea. É o casamento. E no processo de edificar a família, muitas vezes, o que acontece? Uma desconexão. Às vezes, desconecta. E, normalmente, quando desconecta, alguém afunda. Sempre alguém desvia, alguém afunda, alguém some, né? E aí,
cara entra em desespero, né? Puxa vida, o machado era emprestado, não sei o quê. Aí vem essa abordagem da palavra profética, né? Que é uma abordagem inteligente, né? Que sabe lidar com a gênese dos conflitos. Todo conflito conjugal, familiar, sempre tem uma gênese, né? Às vezes você tem que chegar nessa profundidade. Então, o profeta fala assim, onde foi que caiu? É muito importante você entender onde foi que caiu, né? Qual motivação que te desconectou? Qual o pecado que, de repente, tá trazendo a coisa para essa desconexão? Onde foi que caiu? Lembra quando Jesus escreve lá a igreja de Éfeso? Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. Lembra-te de onde caíste. Onde foi que caiu? Não é? Onde é que está a raiz desse negócio aqui? Então, ele aponta e não, caiu aqui. E a Bíblia fala, eu acho isso curioso, né, que ele joga um madeiro naquele lugar. Sei lá, um galho, um madeiro, que é a tipologia da cruz. Não é? Quando você começa a colocar a cruz nos conflitos, gente, você começa a mudar a natureza das pessoas. O ferro começa a flutuar. É da natureza do ferro flutuar? Não. Mas você colocou a cruz, você muda a natureza. O que acontece em muitos casamentos é a gente tentar mudar o outro na base da cobrança e não da cruz. Eu já intermediei trocentos conflitos conjugais, um sempre responsabilizando o outro pela causa do problema. Não, pastor, que você não conhece ele. O dia que ele mudar nisso, ele tem uma lista de 20 itens. O dia que ele mudar nessas coisas, aí o casamento vai dar certo. Aí você vai ver o cara, não, pastor, você não conhece essa mulher, rapaz. O dia que ela mudar nisso aqui, porque eu não aguento. Então, um acusando o outro, cobrando o outro, você tem que mudar, não, você tem que mudar. Opa. E esse negócio só vai o quê? Divergindo. Mas quando você chega e fala assim, Senhor, mesmo que o meu cônjuge não mude naquilo que eu gostaria que ele mudasse, eu vou honrar minha aliança com ele. Eu vou amá-lo. Mesmo que ele não mude, é para continuar assim por resto da vida. O meu compromisso é firme. Meu querido, aí Deus entra. Aí não é carne nem sangue. Não é nem por força, nem por violência. É pelo seu quebrantamento. Você colocou o madeiro, o ferro flutua. Deus começa a mudar aquilo que ninguém pode mudar. É a lei do esforço. Esse esforço é você vencer a você mesmo. É uma vida crucificada. Porque a gente tende a pensar que a cruz é o outro. Não, pastor, aquela mulher é uma cruz. Não sabe, a minha cruz. Deus me deu uma cruz pesada. Não, a cruz não é o outro. A cruz é a sua responsabilidade de negar a si mesmo para ter uma vida reconciliada com aquela pessoa. Isso que é a cruz. Lei do esforço. Isso vai fazer um casamento dar certo. Né? Os 500 anos de reforma, eu estava estudando um pouco sobre a reforma, eu achei assim fantástico, né? Porque quando você estuda sobre Lutero, às vezes a gente pensa muito assim naquele aspecto, né, da salvação pela fé, porque antes era indulgência e tal. Mas uma das coisas mais incríveis, assim, dentro dos tópicos que Lutero confrontou a instituição cristã naquela época, foi exatamente nessa área da sexualidade, do casamento, né? Desde o ano 300 ali começou uma cultura muito forte, assim, meio que um conceito de santificação baseado no isolamento. Então, veio lá os monastérios, né, a época monástica da igreja. Então, para você servir a Deus, você ia para um deserto, ficava lá, isolado de todo mundo, não é?
Bom, a gente não vê Jesus fazendo isso. Jesus frequentava os ambientes mais tenebrosos da sociedade. A luz tem que brilhar nas trevas. Tudo bem, ele tinha os momentos dele a sós com o Pai, não é? Mas ele não falava, vou me apartar do mundo ímpio. Não, não é? Muito pelo contrário. E esse negócio, essa teologia foi algo tão forte, gente, que daqui a pouco, até por outras contaminações, não é? Porque veio muito esse conceito também do gnosticismo, de que sexo é ruim, não sei o quê, não é? Então, para você servir a Deus, você também tinha que se abster de uma vida conjugal, não é? Fazer esse sacrifício de não se casar. Gente, isso é uma coisa tão violenta, tão forte, que persiste até os nossos dias, para você entender o impacto disso aí. Até hoje, padre não casa, não é? E Lutero, então, ele, estudando ali, principalmente quando ele ficou refugiado lá no castelo de Wartburg, né, que ele fez uma leitura mais cuidadosa da Bíblia, não é? Ele entendeu que, na verdade, isso estava totalmente errado, né? Depois de tanta coisa boa que Deus falou na criação, e viu Deus que era bom, né, a cada dia, né, Deus criou o homem, viu Deus que era muito bom, e disse Deus, não é bom. O que não era bom? Que o homem estivesse só. Ele falou, rapaz, mosteiro tem muita coisa boa, desenvolveu muitas virtudes, mas hoje a gente olha para trás, a gente sabe, não é? O que essa cultura celibatária produziu, gente. A quantidade de abuso, imoralidade, dissimulação, não é? Essa coisa de unir religiosidade com imoralidade, isso se tornou uma fortaleza. Uma fortaleza. Então, Lutero, ele falava, não, né? A principal escola do caráter não é o mosteiro, é o casamento, é a família. É a família. Não é? Quando a Bíblia fala assim, que as mulheres vão ser salvas se casando, criando seus filhos, não é? Rapaz, assim, quando você pensa numa irmãzinha que criou 2, 3, 4 filhos, porque a mulher que ser salva não é a salvação que Jesus proporcionou na cruz, não é isso. Está falando exatamente assim de um processo de construir a integridade dessa mulher dentro de um propósito que é divino, não é? Rapaz, uma mulher que criou 3, 4 filhos, as portas do céu estão escancaradas para ela, rapaz, não é uma tarefa fácil, não. Eu vou te falar, rapaz, grande é o seu galardão, né? Aliás, sabe o que acontece hoje? Que as mulheres, elas estão querendo o quê? Trabalhar fora. Por quê? Porque trabalhar fora é muito mais fácil do que criar filho. Criar filho, vai mexer com as suas entranhas. Ah, eu quero trabalhar fora. Gente, vamos voltar para casa. Entende? Não vamos deixar nossos filhos na mão de outros, não. Vamos criar os nossos filhos. Isso é a escola do caráter. Essa é a escola do... Quando o Lutero era confrontado, não é, porque ele se casou, né, casou lá com a Catarina, não é, ele falava assim, olha, gente, 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos no monastério. 1 ano de casamento. Imagina quem é casado há 20 anos. Pois é. Já está quase virando um espírito só. Né? Então, lei do esforço. Tá? A terceira lei que determina um casamento bem-sucedido, vem aí o terceiro verbo. Serão uma só carne. Serão. Né? Então, quando a Bíblia fala assim, serão uma só carne, veja bem que aqui envolve as questões mais físicas, materiais. Isso sim, aqui, esse serão uma só carne, isso se dá onde? No dia do casamento. Não é?
Então, a gente chama aqui essa lei a lei de pertencer, porque quando você se casa, você deixou de ser só seu. Agora você vai pertencer a uma outra pessoa também. É um pertencimento mútuo. Não é? Porque a natureza de Deus é assim, gente. A natureza de Deus não é singular. A natureza de Deus é plural. A imagem e semelhança completa de Deus não é discernida pelo indivíduo, é discernida no casamento e na família. A Bíblia fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Fala o quê? Macho e fêmea os criou. O conceito de macho tem a ver com a natureza de Deus, o conceito de fêmea, o conceito de relacionamento, o conceito de casamento. Isso é a imagem completa de Deus. Você só vai compreender a imagem completa de Deus se relacionando a nível de aliança com alguém. Enquanto você é um solteiro, você não vai ter muita percepção de como é a verdadeira e completa natureza divina. Por isso que, normalmente, as pessoas que não se casam, a tendência delas é ficar um pouquinho mais imatura, sim ou não? Já viu uma pessoa que mora sozinha? Que tem tudo certinho, né? Essa garrafa, se alguém mexeu, quem mexeu 1 centímetro, a garrafa estava em cima da mesa. Às vezes são pessoas mais difíceis de lidar. Rapaz, quando você casa, Deus quebra o vaso. Vem os filhos, Deus pisa nos cacos. Entendeu? O menino já derrubou, já não tem nem mesa mais aqui. Não é? Você começa a desenvolver paciência, tolerância, benignidade, longanimidade. Contra essas coisas não há lei. Não é? Os frutos do Espírito Santo todinho. Algo tremendo. Então, é a lei de pertencer. Parafraseando, eu sempre falo assim, gente, casamento é o grito de interdependência e morte. Não é independência ou morte, não é interdependência. Você vai ter que aprender a dinâmica de uma vida sinérgica, interdependente. Alguém maduro que aprendeu a morrer para si mesmo, negar a si mesmo, não é? Porque agora você pertence ao outro. Serão uma só carne, nada mais é só seu, nada mais. Então, isso é um cheque-mate nas nossas estruturas de egoísmo e independência. Pensa num cheque-mate. Nada mais é só seu. Você casou, imagina, você era solteiro. Qual que é a coisa assim que você poderia dizer mais particular que você tinha? Mais particular, mais pessoal. Pastor, minha escova de dente. É só minha. Às vezes eu escovo os dentes com a escova da Pantera, ela nem fica sabendo. A minha já está muito ruim, né? Mas, na verdade, assim, a coisa mais particular que uma pessoa tem, obviamente, é o corpo. Não é uma coisa mais privativa que o seu corpo. Mas quando você casa, nem mais o seu corpo é só seu. Paulo fala que o corpo do marido pertence a quem? A esposa. O corpo da esposa pertence a quem? Ao marido. Não tem aquela coisa, estou com dor de cabeça. Esse corpo não te pertence. Né? Não tem esse negócio. Né? Acho que hoje vai ter festa no barraco aí. Mas é a lei de pertencer. Agora, como é que às vezes as pessoas violam isso? É quebrando a integridade, estabelecendo reservas, que às vezes acontece em muitos relacionamentos. A pessoa começa a falar, não, isso aqui é só meu. Né? Não, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Né? Você não pode mexer nisso. Né? Você começa a estabelecer reservas. Imagina se eu chego lá para minha esposa e falo assim, Pantera, você não pode mais nem tocar no meu celular. Não é que ela fica querendo olhar meu celular e tal, de vez em quando ela olha. E ela pode olhar. Mas se eu falo que ela não pode, se eu crio uma reserva, uma restrição, o que eu estou produzindo, ativando? Desconfiança. Por que eu não posso olhar?
Qual que é o segredo que você tem? Eu estou gerando desconfiança. Quando você quebra a integridade, porque a integridade não é você se relacionar sem reservas. Tudo que é de um é do outro. Tudo que é do outro é de um. Não é? Você quebra a integridade, você vai começar a produzir desconfiança. Você consegue ter intimidade com uma pessoa que você está perdendo a confiança? Olha, você pode ter qualquer coisa. Intimidade você não vai ter. Então você começa agora a limitar a sua intimidade. E quando você limita a intimidade, você limita a frutificação. Porque essa é a dinâmica do reino. Integridade gera confiança, confiança gera intimidade, intimidade gera frutificação. O que produz fruto não é regra, é intimidade. É a sua intimidade com Deus, sim ou não? Não é? Aí, de repente, a sombra do Altíssimo vem sobre você e você engravida algo novo que Deus vai trazer à luz, é a sua intimidade. Então, essa é a lei de pertencer. Não é? Jesus, ele explica isso, eu chamo também a lei da aliança, né? Ali em João 17:10, né? Naquela oração sacerdotal, quando ele, orando ao Pai, ele fala assim: Pai, todas as minhas coisas são tuas. E as tuas coisas são minhas. E nisso, eu sou glorificado. Gente, isso aqui daria mal. Mas primeiro que isso aqui tem uma sequência fundamental, quem entende como o reino de Deus funciona. Porque tudo começa na nossa entrega, gente. A fé começa na entrega, nós vamos ver. Tudo começa na nossa entrega, na nossa rendição. Não é? Eu costumo dizer, santificação não é o tanto que você tem do Espírito Santo, é o tanto que o Espírito Santo tem de você. Não tem a ver com o seu mérito, tem a ver com sua rendição, com o seu quebrantamento. Não é? Então, Jesus falou, todas as minhas coisas são tuas. Senhor, está tudo no altar. Estou rendido. E quando você entrega tudo que você é, tudo que você tem para Deus, passa a brotar no seu espírito uma fé que vai fazer com que você creia. Confie que tudo que é de Deus também é seu. Irmãos, por que muitos de nós, na prática, temos uma dificuldade de crer que tudo que é de Deus é nosso? Porque nós estamos longe de ter entregado tudo que é nosso para Ele. Nas áreas que você entrega 100%, você tem 100% de confiança. Nas áreas que você não entregou, você pode fazer o esforço mental. Quantos já tentaram exercer fé, fazer um esforço mental? Eu creio. E não funciona. Porque o que libera a voz de Deus é a sua entrega. É o seu quebrantamento. Você está buscando a Deus com tanta intensidade, com tanta entrega, que Deus fala e você concorda. Aí você começa a chamar à existência as coisas que não existem. Fé não tem nada a ver com pensamento positivo, com esforço mental, né, com nada disso. Não é? Tem a ver com a sua entrega. E Jesus fala, nisso eu sou glorificado. Isso é enchimento de caráter. O que é a glória de Deus? É a soma dos seus atributos. Sua bondade, sua justiça, sua retidão. Não é? Você começa a sofrer realmente. E a plataforma para isso é o casamento. É a lei de pertencer. Não é? Lei de pertencer. E por fim, a última lei que faz aí um casamento dar certo é o que eu chamo a lei da nudez, o versículo 25. Homem e mulher, ambos estavam nus e não se envergonham. Não se envergonham. Estavam nus. Isso eu falo o quê? De transparência, de verdade. Não tem segredos. Não é? Uma vida na luz. Eu costumo dizer, o melhor detergente que existe é o sol.
Você quer purificar qualquer coisa, bota no sol. Traz para a luz. É algo poderoso. Uma vida na luz. E, infelizmente, a primeira coisa que o pecado trouxe foi a vergonha. Então, ficou uma barreira para Deus nos ajudar. Qual que é a barreira para Deus nos ajudar? A vergonha, o medo. Não é? Então, quando num casamento começa a haver culpas escondidas, vergonhas escondidas, pecados escondidos, você começa a quebrar a intimidade. Não funciona mais a intimidade, é impressionante. A gente lida muito com os conflitos conjugais, por exemplo, vamos dizer que aconteceu um adultério. Só que o cônjuge lá não faz nem ideia que o outro adulterou. É impressionante. Algo se quebra no mundo espiritual. Não funciona mais. Não funciona. Então, é muito importante essa lei da nudez. Esse é um dos maiores desafios. É você manter realmente uma vida na luz. E realmente, assim, é aqui que muitos casamentos às vezes começam a não dar certo, a ter problema, não é? Quando a Bíblia fala que eles estavam nus e não se envergonhavam, isso, de certa forma, nos arremete muito para essas questões que envolvem a sexualidade, né? Sexualidade. Antes a sexualidade era uma coisa natural, mas é interessante como que se tornou talvez uma das áreas onde Satanás tem encontrado as maiores facilidades para destruir uma família. A área da sexualidade, não é? Porque a sexualidade é a base da identidade, gente, não é? A base da identidade humana é macho e fêmea os criou. Macho e fêmea. É a primeira pergunta da vida, sim ou não? Não é qual vai ser o nome. É qual é o sexo. Às vezes você nem pode dar o nome sem ter definido o sexo. Quando a gente olha hoje toda essa inversão de valores que está aí, né, na questão da identidade social, as pessoas tentando substituir o conceito de identidade biológica, que é criação, que é imagem e semelhança de Deus, você vê que é uma coisa assim, muito maligna, né? Por isso que a gente tem que ter muita compaixão dessas pessoas, muita compaixão, né? Mas lidar com esses segredos, isso que está na obscuridade, as famosas mordaças, né? Mordaças, os votos secretos. Às vezes a pessoa, lá na infância, por exemplo, a gente vê muito caso, a pessoa sofreu um abuso sexual, não é? E aquilo assim, rapaz, destruiu tanto ela por dentro, que ela faz um juramento, ela faz um voto, ó, ninguém nunca vai saber disso aqui. E ela começa, vamos dizer, a arrastar esse negócio para dentro do casamento, e quando vê as coisas já não funcionam mais, não é? Às vezes aquele padrão começa a se repetir, começa a desproteger até a vida dos filhos, e aí às vezes que a pessoa procura e fala, pastor, eu preciso abrir o meu coração, porque o que aconteceu comigo está acontecendo com meu filho, eu preciso de resolver isso, eu preciso de resolver isso. Porque os pais protegem. Casamento, gente, é o que mais protege os filhos. É um sistema, não é? Então, é muito importante resolver essas coisas que nunca foram resolvidas. Assim, um caso clássico na Bíblia sobre essa questão da lei da nudez, que eu gosto muito, é a história lá de Davi. E olha, gente, que Davi não é um cara assim inconstante. Rapaz, pensa num cara diligente para buscar a face de Deus, mas houve um momento, né, infelizmente, aí da sua vida, que ele se descuidou, né? A Bíblia fala, nos dias que os reis saem à guerra, Davi foi para a varanda, não foi para a guerra, e da varanda ali, né, começou a assistir um filminho pornográfico, estrelando Betseba, né,
E esse negócio foi para as vias de fato, aconteceu o que não podia acontecer, não é? Assim, lógico, depois de uma relação sexual, depois de 9 meses, né, vai acontecer uma outra coisa, um filho vai nascer, né? Então, as coisas foram ficando complicadas. E como é que Davi lidou com isso? Pessimamente. Pessimamente. Olha, não são poucos os salmos. A maioria dos salmos de Davi foi essa fase tenebrosa de Davi. Salmo 32. Senhor, enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos, a minha estrutura secou, não é? O Salmo 51, né, ele começa a falar sobre todo esse dilema da família dele. Em pecado me concebeu a minha mãe, que é uma coisa assim curiosa isso, né? Porque não é pecado uma mãe conceber um filho, quer dizer, depende, né, como foi essa concepção. Mas ele fala, renova em mim a alegria da salvação, porque nem isso mais ele tinha. Porque ele foi calando, escondendo, a tal ponto, gente, para você ver até onde um homem pode ir na tentativa de esconder um adultério, gente. Davi chegou a cometer um assassinato, e o único motivo foi esconder o adultério. O único motivo foi esse. Até onde um homem pode chegar assim, na cara de pau, de esconder um adultério? Normalmente as mulheres não aguentam ficar caladas quando isso acontece, elas procuram ajuda, porque se ficar calado explode, né? Mas os homens é impressionante. E quando você já não ouve mais a voz do Espírito Santo, Deus vai levantar os profetas. Normalmente os profetas, eles estão nos lugares altos em Deus, o reino entra em crise, o profeta entra em cena. Está lá Natã na corte de Davi, porque o rei magistrava, as causas mais sérias ele que julgava. E chega lá o Natã, né, fala, rei, eu tenho aqui uma situação, porque é um cara muito rico, viu, rei? Você mexer com gente rica não é brincadeira, não é? Um cara muito rico. É mesmo, Natã? Pode falar. Aí vem aquela historinha que todos nós conhecemos. Não, esse cara, rebanhos e rebanhos. Tinha um outro vizinho que só tinha uma ovelhinha, um cara pobre, rapaz. Veio um viajante na casa desse cara, ao invés de pegar uma das muitas ovelhas, tomou a ovelha do pobre. E Davi já estava meio desviado mesmo. O que faz com esse cara? Esse homem é digno de morte. Você é esse homem. Você adulterou com Betseba, assassinou Urias com a espada dos filhos de Amon. Você é esse homem. Mas aí, por isso, gente, que Davi era Davi. A lei da nudez. Ele rasga as suas vestes. Ele rasga, ele se expõe publicamente. Não é que o pecado de Davi saiu na Gazeta de Jerusalém. Saiu na Bíblia. Saiu na Bíblia. Não é? Gente, olha, tem um momento, você vai endurecendo, ninguém ganha uma guerra contra a verdade. Não ganha. Se você for lutar contra a verdade, cara, você vai perder. Não ganha. Mas Deus não tem os preconceitos que eu e você temos. E Deus restaurou Davi. Por causa da humilhação dele. Mas ele começou muito mal. Mas no final, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, o qual cumprirá todos os meus desígnios, a minha aliança é firme com a sua casa. Deus o restaurou. Deus o restaurou. Lei da nudez. Inclusive, ele só não morreu por conta dessa humilhação pública, porque ele ia morrer. Inclusive, o profeta fala, quando ele fala, pequei contra Deus, o profeta fala, não morrerás. Como é que eu sei que ele ia morrer? Na rebelião de Absalão. Absalão se deitou com 10 concubinas que ficaram no palácio. Quando o insurgente se deitava com as esposas de um rei, qual que é a mensagem que ele está dando? A cabeça desse rei já rolou. Né? Então, são leis, gente, são leis, que vão fundamentar o seu casamento. E quando nós estamos falando de casamento,
Nós estamos falando do cerne da herança que Deus tem nos legado e que nós vamos legar a outros. É a sua posteridade. Porque nós somos os procriadores. Que tipo de herança nós estamos deixando para os nossos filhos? Não é? Então, é a lei da emancipação, lei do esforço, lei de pertencer e a lei da nudez. Se você incorporar esses princípios no seu estilo de vida, rapaz, nós vamos reformar nossa sociedade. Não é? Nós vamos trazer uma mudança profunda para a nossa sociedade. Curva a sua cabeça um pouquinho. Maravilha. Deixa o Espírito Santo falar com você, não é? O mais incrível é que Deus sempre tem um plano para aqueles que saem do plano, né, gente? Deus não desiste da gente, não. Deus é amoroso. Às vezes, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando a gente se quebranta, se arrepende, se humilha, cara, Deus desce, Ele se derrete todinho. Às vezes, algumas coisas a gente precisa de digerir, não é? Porque são fundamentos, são alicerces. São coisas que demandam, na verdade, assim, uma disciplina, né? Para a gente estabelecer na nossa realidade. Mas eu gostaria de orar, né? Principalmente pelos casais que estão aqui hoje. Quero fazer uma oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por cada vida preciosa que está aqui. Esse é o povo que o Senhor ama. E faz, Senhor, brilhar a luz e o calor do Teu rosto sobre cada um desses casamentos, desses relacionamentos, dessas famílias que estão aqui representadas. Senhor, que o Seu Espírito possa nos assistir. Senhor, que o Senhor possa nos tirar, porventura, daquele lugar de marginalidade para onde nós fomos e trazer para o nosso lugar. Para o nosso lugar de aliança, de sacerdócio. Que o Senhor possa nos trazer para o nosso lugar. Senhor, nós não queremos ficar impressionados com as luzes desse mundo, não, muito pelo contrário. Nós queremos discernir as provas que muitas vêm sobre a nossa fé, sobre a nossa fidelidade, a nossa lealdade, nosso casamento, nossa família. Nós queremos discernir as provas de Deus. Queremos também discernir a sua direção vocacional, ministerial. Senhor, nós só temos essa vida, nós não temos uma outra. Está ordenado ao homem morrer uma só vez e segue-se após isso o juízo. Nós não queremos viver de uma maneira irrelevante. Não, Senhor, nós queremos colocar um sorriso nos teus lábios, Jesus. Quando Isaías fala que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito, nós queremos ver essa satisfação no seu rosto. Por isso, como ministro do Evangelho, eu quero abençoar, Senhor, cada casamento, cada casal, cada vida, cada criança, cada filho que está aqui, Senhor. Que o Senhor seja como muros de fogo ao nosso redor. Restaura-nos, Senhor. Abençoa-nos. Senhor, e queremos declarar que a nossa descendência será poderosa na face da terra.
eles vão glorificar o teu nome, eles vão exaltar o nome que já foi exaltado pelo Pai, que está sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado por esse ministério. Obrigado, Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Cacau, sua esposa, sua família. Obrigado, Senhor. Que a sua boa mão esteja sobre eles, sobre essa igreja, sobre esse ministério. Nós profetizamos céus abertos, a escada de Jacó, os anjos subindo e descendo, coisas sobrenaturais acontecendo. Senhor, traz um novo tempo, uma unção apostólica, criativa, coisas que os olhos nunca viram, que os ouvidos não ouviram, que tampouco subiu ao coração humano. Deus, que o Senhor possa fazer coisas maravilhosas. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, no nome de Jesus. Adore o Senhor, amém.